Olá, pessoal. Estamos começando mais um Evox Responde. Eu sou o Gercino Neto, advogado, tributarista, especialista em regularidade fiscal. A ideia desse quadro é tirar todas as suas dúvidas tributárias, fiscais e financeiras. Para isso, nós vamos responder todos advogados, contadores, empresários ou entusiastas da área tributária, fiscal e econômica que vão enviar para nós as perguntas, seja aqui no YouTube, seja no Instagram ou em qualquer outro meio, através aí das nossas redes sociais, ok? E, então, vamos lá, vamos para a pergunta de hoje. Olha só, hein? Olha que pergunta interessante. Preciso emitir a minha CND, mas o valor da entrada do parcelamento está muito alto, obviamente impossibilitando a entrada, o pagamento, né, da entrada para emissão da CND. Primeira coisa que a gente tem que saber aqui, o que é CND? Né? Talvez tenha alguém que está nos ouvindo, né, nos vendo agora, que não sabe o que é a CND. A CND é a certidão negativa de débitos, ou seja, uma certidão que o contribuinte comprova, tá? Comprova para o fisco e terceiros, né, de um modo geral, que ele está em regularidade com o fisco, que os seus tributos estão em dia. Além da CND, nós temos também a CPND. O que seria isso? Certidão positiva com efeito de negativos. Certidão positiva de débitos com efeito de negativo. Ela tem o mesmo efeito da CND. Ou seja, eu sou um contribuinte que eu tenho débitos, mas eles estão regularizados, estão parcelados ou estão suspensos por algum motivo que está lá nas hipóteses descritas no artigo 151 do CTN. Ou seja, esse contribuinte que fez essa pergunta, esse ouvinte que fez essa pergunta, ele com certeza ele possui alguns débitos e tem a pretensão de parcelar esses débitos. E o que está acontecendo com ele na prática? O valor da entrada está muito alto. Isso acontece, pessoal, muito. Nós temos muitos casos na Evox que nós tratamos de clientes, né, contribuintes, com esse mesmo problema. Tá? E por que isso acontece na prática? Imagina só, o tributo é gerado, o empresário não tem condições de pagar esse tributo, tá? E o que ele faz? Ele parcela o tributo. Ele é obrigado a pagar o tributo somente à vista? Não, ele pode parcelar. Existe um parcelamento, que é o parcelamento convencional, que o contribuinte pode fazer uma adesão a esse parcelamento, onde o débito vai ser parcelado em 60 parcelas iguais. Isso se tratando da primeira vez que ele está fazendo o parcelamento daquele débito em questão. O que acontece que a parcela vai ficando tão alta, pessoal? Esse parcelamento que ele fez, vamos imaginar aqui, ele tinha um débito de 60 mil reais. Parcelou esse débito pela primeira vez, 60 parcelas, ou seja, 1.000 parcelas, 60 parcelas de R$1.000. Certo? Então, o que vai acontecer na prática, pessoal? Ele, em tese, deveria pagar esse débito, né? As 60 parcelas de R$1.000, mas por algum motivo, não vou entrar no mérito do porquê não foi pago as parcelas desse parcelamento, o contribuinte não faz o pagamento dessas parcelas. O que vai acontecer na prática? Rescisão do parcelamento. Se ele deixar de pagar 3 parcelas ou ficar com uma atrasada por mais de 90 dias, há a rescisão automática do parcelamento. Ele pode parcelar esse débito novamente? Pode parcelar o débito novamente, não tem problema nenhum. Só que o que acontece na prática? Na segunda vez que ele vai fazer esse parcelamento, a entrada, que antes era uma parcela igual às demais, ou seja, um débito de 60 mil, ele parcelado em 60, ele teria 60 parcelas de 1.000. Agora, o que vai acontecer é que a parcela de entrada ela tem um valor de 10% sobre o montante do débito. Ou seja, nesse exemplo, ao invés de ter uma entrada de R$1.000, essa entrada vai para R$6.000, ok? E vamos imaginar que ele fez esse segundo parcelamento e novamente não pagou. Ficou 3 parcelas sem pagar, ou ele atrasou uma por mais de 90 dias. Uma outra hipótese, pessoal, é o próprio contribuinte desistir do parcelamento também, que isso também é possível, tá? Qualquer uma dessas 3 hipóteses, rescindiu ou desistiu do parcelamento, ele vai pleitear um novo parcelamento, ou seja, a terceira vez que ele está
parcelando aquele débito. O que vai acontecer na prática? Aquela entrada que antes era a parcela, o mesmo valor de todas as parcelas. No segundo exemplo, passou a ser 10% do valor da parcela. No terceiro exemplo que eu estou dando aqui, que é a terceira hipótese, a terceira vez que ele está parcelando aquele tributo, a entrada ficou de 20% do valor do débito, ou seja, R$12 mil. Aí, pessoal, nós estamos usando um exemplo aqui de R$60 mil, mas se eu elevar esse exemplo para R$600 mil, nós estamos falando de R$120 mil. Se eu elevar esse exemplo para R$1.200.000, nós estamos falando de R$240 mil de entrada. E assim por diante, ok? Então fica difícil o empresário ter caixa para operar a sua empresa, pagar o valor do tributo mensal e ainda pagar um valor de entrada dessa monta. O que eu posso fazer então para resolver isso? Tá? É possível, tem alguma forma, alguma outra possibilidade de parcelar esse débito sem essa entrada tão alta? Sim, é possível parcelar esse débito sem essa entrada de 20%. O que o contribuinte precisa fazer na prática? Ele precisa negociar esse débito através de uma transação tributária. É possível fazer isso no âmbito da Receita Federal? Há legislação que permite. Porém, hoje, na prática, isso tem acontecido somente na PGFN. Então, o que nós temos que fazer? O que nós fazemos na Evox, pessoal? Nós solicitamos via requerimento, via processo administrativo, a inscrição do débito na PGFN. No momento que esse débito é inscrito, ele pode fazer adesão a um parcelamento que hoje, no momento que eu estou gravando esse Evox Responde, existe um edital da PGFN aberto, que é o edital número 2 de 2024, onde a entrada é 6% do montante total do débito, parcelado em até 12 vezes. Então, vamos fazer uma continha aqui rápida. Eu tenho um parcelamento de um débito de R$100 mil, a minha entrada, que lá na Receita era 20%, ou seja, R$20 mil, como que vai ficar agora na PGFN um débito de R$100 mil? Esse débito de R$100 mil na PGFN, ele vai ter 6% do valor a título de entrada, ou seja, R$6 mil, porém dividido em 12 vezes, ok? Então, nós estamos falando de R$6 mil dividido em 12, R$500. É isso mesmo, né, pessoal? Ó, os universitários estão me ajudando aqui com a matemática, pessoal. Então, dentro desse exemplo que nós estamos tratando aqui, um débito de R$100 mil, que ele teria que pagar 20 mil de entrada, esse débito na PGFN, ele pode pagar R$500 de entrada, através do edital vigente, que é o edital número 2 de 2024. Olha a diferença. Olha o quanto é importante, pessoal, você usar inteligência tributária no seu negócio. Olha o quanto é importante você, empresário, buscar soluções através de bons profissionais. E para você, advogado da área tributária, empresarial, contador, o quanto é importante você buscar esse conhecimento, e é para isso que nós estamos aqui nesse quadro, para poder auxiliá-los. Então, se você tem alguma dúvida, envia para nós em alguns dos nossos das nossas redes sociais, YouTube, Instagram e etc., que nós vamos fazer o possível para responder todas as perguntas que chegar para nós, tá bom? Fiquem com Deus, espero ter ajudado alguém que está com esse problema e nos falamos no próximo Evox Responde.